Hello guys! Eu sou a Josiane e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da minha história enquanto professora de inglês e tradutora-intérprete qualificada pelo Instituto de Linguistas do Reino Unido. Aqui no Brasil eu comecei a estudar inglês aos 12 anos de idade e estudei inglês americano. Quando eu tive a oportunidade de estudar no exterior, eu fui para a Europa. Eu estudei na Inglaterra, em Londres, durante 4 anos. Meu sonho, assim como de muitos brasileiros, era de ir para os Estados Unidos, mas como vocês sabem, nós fazemos os nossos planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. E hoje estou muito feliz, eu fico muito feliz de poder ter estudado na Inglaterra. Eu cheguei na escola falando, Teacher, can I have a glass of water? E a minha professora me corrigia, Teacher, can I have a glass of water? E eu falava letter, e ela falava let's. Até que um dia, assistindo uma entrevista do Bush com Tony Blair, eu me rendi aos sotaques do inglês britânico, porque naquele dia eu passei a achar o sotaque do inglês britânico mais bonito. No entanto, nós falamos de inglês internacional e eu vou explicar. As pessoas me perguntam, Teacher, a diferença de inglês britânico é a mesma do inglês português do Brasil e português de Portugal? Não. Para vocês terem uma ideia, quando nós fazemos a nossa prova de tradutor e intérprete, nós temos que colocar se nós falamos português brasileiro ou português europeu, porque se nós colocarmos que nós falamos português europeu e escrevermos em português brasileiro ou vice-versa, nós reprovamos. Então, assim, são duas línguas bastante diferentes. Quem já ouviu um português falando, sabe que o sotaque pode ser bastante diferente do sotaque brasileiro. Já o inglês britânico e o inglês americano seria uma diferença, por exemplo, de um paulista conversando com um sulista. É um sotaque diferente, tem algum vocabulário, algumas palavras diferentes, alguma coisa na gramática difere, mas muito pouca coisa. No entanto, é possível se comunicar perfeitamente bem. Tanto que nós vemos assim que pessoas que são britânicas se casam com pessoas americanas e eles trabalham juntos e se comunicam super bem, sem nenhum problema, ok? Então, o que é o inglês internacional que você ia dizer, Teacher? O inglês internacional é vocês serem capazes de entender um estrangeiro, seja quem ele for, de onde ele for, não importando o seu sotaque. Você pode escolher, Teacher, eu gosto de falar inglês americano, ótimo, não tem problema. Desde que a fonética esteja correta, você pode escolher o seu sotaque. Vou dar um exemplo. O inglês britânico, o R deles é bem fraco no final da palavra. Então, eles não vão falar car, como o americano força bastante o R. Car, o britânico vai repetir a última vogal. Então, vai ficar car, ok? Door, do americano, o britânico falaria do. Enquanto o americano fala water, que esse T vira um R, o do britânico o T continua um T mesmo. No entanto, o ER do inglês britânico é um schwa sound, que é uma letra bem fraquinha, como se fosse o nosso A. Então, eles falam water, ok? O A do inglês americano, enquanto ele é nasal, glass. O do britânico, ele é mais aberto, como uma batata quente na boca, como a gente brinca, gloss. Mas estas são as principais diferenças, ok? É só a gente se acostumar. E eu costumo brincar com os meus alunos que depois, quando a gente aprende, porque o inglês americano ele tem essa coisa de ser mais moderno, mas o britânico, depois que a gente se acostuma com o sotaque, ele é até mais fácil de entender do que o inglês americano por causa da velocidade, por causa das expressões, enfim. Quando eu estudei inglês aqui no Brasil, algum tempinho atrás, eu não tinha acesso a Netflix, eu não tinha TV a cabo, não tinha internet, assim, não tinha. Então, os meus professores, infelizmente, nas metodologias nas quais eu estudei, ninguém me falou, olha, existe um outro tipo de sotaque.
Então, quando eu fui para a Inglaterra, eu já tinha o inglês avançado. E mesmo assim, durante 3 meses, até me acostumar com a forma como eles falavam, eu tive muita dificuldade. Quando eu fui para a Inglaterra, mesmo já tendo inglês avançado, durante 3 meses eu tive muita dificuldade de entender o que eles diziam, porque eu não havia tido contato com o sotaque britânico antes. Quando eu passei na imigração, a pessoa que fez a entrevista até elogiou o meu nível de inglês, que eu falava muito bem. No entanto, para que eu entendesse o que eles estavam dizendo no dia a dia, levou um tempinho até que meu ouvido se acostumasse ao sotaque diferente. Hoje em dia nós temos essa facilidade de ligar a TV aí, né? Na BBC tem jornalistas do mundo inteiro dando notícias. A gente liga na CNN e tem americano, tem neozelandês, tem australiano. Quando a gente vai assistir uma série, nós não escolhemos a série por causa do sotaque, nós escolhemos a série por causa do tema. Então, assim, é importantíssimo que nós tenhamos o ouvido treinado para nós ouvirmos e entendermos as pessoas independentemente de onde elas são. Para vocês terem uma ideia, nós usamos os materiais da Universidade de Cambridge e desde o livro 1, do livro do básico, as faixas de áudio elas já vêm com pessoas do mundo inteiro, para que os alunos possam se acostumar que existem diferentes tipos de sotaque. Então, como você fala é uma opção sua, mas entender a todos é algo que nós precisamos para que nós possamos nos comunicar. Como eu havia dito para vocês, eu queria ir para os Estados Unidos, mas eu fui para a Inglaterra. Então, às vezes a gente faz um plano, né? Às vezes você tem planos de fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado em um lugar e surge uma oportunidade para outro lugar. Então, você tem que estar preparado para poder se comunicar onde quer que você esteja. Para vocês terem uma ideia, nos exames internacionais, que nós temos 3, você nunca perde ponto porque você tem um sotaque americano ou britânico. Ninguém tira ponto ou te penaliza por não ter determinado sotaque, independentemente do seu certificado, da sua prova ser americana ou britânica. Ok? Vamos lá então. Falando de certificados, como eu disse para vocês, quando eu fui para Londres eu já tinha o FCE, eu vou explicar qual é este nível. Nós temos 3 certificados internacionais. Um deles é o TOEFL, que é geralmente exigido por universidades americanas para que os alunos possam fazer um mestrado, um doutorado em suas universidades. E nós temos o equivalente que é o IELTS, que é um certificado que as universidades britânicas exigem. Estes 2 certificados perdem a validade em 2 anos. E aí nós temos Cambridge, que é um equivalente reconhecido mundialmente que nunca perde a validade. IELTS e TOEFL, você tira uma pontuação e você precisa ver no edital qual é a pontuação exigida para aquela vaga a qual você está se candidatando. Em geral, eles têm equivalente. Por exemplo, TOEFL, 540 pontos, que seria um nível intermediário. Aí eles vão colocar qual é a pontuação do IELTS e qual é o certificado da Universidade de Cambridge que você precisa ter. Então, Cambridge tem 5 níveis. Nós temos o CAT, que é o básico, o PET, que é o intermediário, o FCE, que é o intermediário avançado, o CAE, que é o avançado a nível internacional, e o CPE, que é o seu certificado de proficiência em língua inglesa. Se você tem o CPE, você fala e entende tão bem quanto nativo. Então, para vocês terem uma ideia, eu já tinha CAT, PET, FCE. Aos 16 anos, eu já havia tirado, já tinha o certificado, esse certificado de Cambridge FCE. Então, eu fui para a Inglaterra e fiz o CAE e o CPE, e aí o meu curso de tradutor e intérprete na área de saúde. Eu trabalhei lá como garçonete, como babá, empregos incríveis para a gente treinar a fluência da gente, mas quando eu me qualifiquei, quando eu adquiri o meu diploma de tradutor e intérprete, eu comecei a trabalhar nos hospitais,
ajudando brasileiros que não tinham, né, que não sabiam falar inglês, ajudando aí os pacientes e os médicos a se comunicarem, seja em consultas ou numa emergência, no hospital, enfim, que foi uma outra experiência fantástica. Continuando lá então, fala, teacher, mas quando é que a gente chega nesses níveis? Vamos para nossas metodologias. Lembrando que o certificado de Cambridge não expira nunca. Essas são provas caras, né? Eu pagava em torno de 80 libras nas provas da Universidade de Cambridge, aqui no Brasil, por causa da questão, né? Em libra, então por causa da conversão deve estar, dependendo da prova, entre 450 e 500 reais. Então é legal nós termos, assim, um certificado tão caro desse para o resto da vida, para que quando a oportunidade surgir, você esteja ainda com um certificado válido. E é por isso que eu gosto de trabalhar com os certificados de Cambridge, ok? Vamos lá. Esse, como eu já havia dito antes, é o básico. Aqui no básico, no primeiro semestre, ele é dividido em 3 semestres, tá? Aqui no básico, no primeiro semestre, a gente vai aprender a falar tudo sobre o nosso dia a dia. O que é que você faz nos finais de semana, o que é que você gosta de fazer, o que você não gosta de fazer, o que é que você toma no café da manhã, no almoço, na janta, horário, preço, enfim, tudo sobre o seu presente. No segundo semestre, a gente vai falar tudo sobre o seu passado. O que você fazia quando você era criança, onde você foi no final de semana passado, onde você passou e o que você fez nas suas férias passadas. E no terceiro semestre, então, nós aprenderemos sobre o futuro, o que você vai fazer, quais são os seus planos, o que você talvez faça, e a gente já começa aí a fazer uma introdução com o Present Perfect, que são aquelas perguntas. Você já alguma vez na sua vida esteve na Austrália ou comeu alguma coisa diferente? Enfim, então a gente dá uma introduçãozinha aí no Present Perfect. Para vocês terem uma ideia, presente, passado e futuro são tempos verbais que são, em geral, suficientes para nós nos comunicarmos sobre as questões do nosso dia a dia. Então, assim, em 1 ano e meio já é possível falar muita coisa, mesmo tendo um nível básico. Para vocês entenderem um pouquinho sobre a metodologia, a nossa metodologia, o foco é a conversação, mas de uma forma construtivista. Eu já trabalhei em escolas cuja metodologia eram frases prontas nas quais os alunos precisavam repetir as frases e traduzi-las, em alguns casos até ao pé da letra. E é uma metodologia que pode funcionar de uma forma rápida, especialmente para quem quer falar rápido, para uma viagem rápida para ir, né, para os Estados Unidos. Mas a metodologia que nós usamos é uma metodologia na qual as frases que vocês formarem, né, serão relevantes para vocês. Por quê? Porque eu não sei vocês, mas o que não é relevante para mim, eu não consigo gravar. Eu costumo brincar com os meus alunos que meu HD já tá cheio, né? Eu não preciso nem de espaço mais na nuvem, eu preciso de um céu inteiro. Então, aquilo que não faz parte do meu dia a dia, eu acabo esquecendo, deletando, deixando num arquivinho lá, né? Meio esquecido. Então, nós vamos ensinar para vocês vocabulário. Por exemplo, lá na aula 4D, vocês vão aprender sobre comida e vão aprender a falar eu tomo tal coisa no café da manhã, eu almoço, eu janto. Então, nós trabalharemos com a estrutura. Eu faço tal coisa, mas o vocabulário que você toma no café da manhã é algo que você construirá. Porque o que eu tomo no meu café da manhã pode não ser e provavelmente não seja a mesma coisa que você toma no seu café da manhã, porque todos nós, né, temos talvez hábitos diferentes, dietas diferentes, enfim. Então, se você come frutas no café da manhã, você vai falar I have fruit for breakfast. Se você come pão no café da manhã, I have bread for breakfast. Se você, né, o almoço, eu como arroz, feijão e carne, I have rice, beans and meat for lunch, né, pro almoço, enfim. É você quem vai construir o seu vocabulário para que você possa se comunicar da melhor forma sobre a sua vida cotidiana. No entanto, nós aprenderemos as 5 habilidades da língua inglesa, que é
speaking, né, que é falar, que é o mais importante, porque a gente fala com mais frequência do que faz as outras coisas, mas nós também aprenderemos o listening, né? De nada adianta eu saber falar e quando a pessoa me responder eu não entender o que a pessoa está falando. Algumas pessoas procuram cursos de conversação e elas acreditam que só falar já é suficiente, mas nós temos que estar com o ouvido treinado para que quando elas responderem nós tenhamos facilidade de entender o que elas estão dizendo também. E uma forma fantástica de conseguirmos treinar ouvindo música, assistindo Netflix, né? Assistindo filmes, séries, não precisa ser no Netflix que tá fazendo propaganda, né, pessoal? Mas enfim, assistindo os jornais, quanto mais ouvindo as faixas de áudio do livro, do CD, enfim, quanto mais vocês ouvem, né? A gente fala de implosão e explosão. Então, quanto mais eu ouço, melhor eu falo e mais rapidamente eu vou compreender. Nós também vamos trabalhar com gramática. Ai, gramática não, teacher, gramática é muito chato. Eu já fiz um curso que tinha um monte de gramática, eu não aprendi a falar nada. Fiz 5 anos de curso lá nos últimos 6 meses que tiveram conversação. Bom, pessoal, como nós falamos, é o nosso cartão de visita, certo? Se eu chegar aqui falando para vocês, gente, ontem nós fomos pra praia, vocês vão falar, bom, peraí, como é que ela vai me dar aula de uma outra língua, sendo que nem a dela ela fala, né? E assim, tem alguns profissionais aí, né, que trabalham com linguística, que argumentam que comunicação já é tudo. Bem, se você quer causar uma boa impressão, se você quer um bom emprego numa multinacional, se você quer fazer um pós-doutorado, dependendo dos seus objetivos, como você fala, é o seu cartão de visita, é a impressão e a imagem que a pessoa vai construir a seu respeito a partir da sua fala. E é impossível passar num certificado internacional falando errado. Então, como que a gente vai ver essa gramática? De uma forma muito moderna e contextualizada. Seja num reading, seja num listening, mas ela só vai servir como um veículo de comunicação. Nós não vamos usar a gramática como uma língua morta, por exemplo, né, como latim que não se fala, mas ela vai servir como um veículo de conversação para que nós possamos falar. Então, a gramática, ela nada mais é do que a estrutura para que nós possamos falar corretamente de uma forma mais bonita, ok? Então é isso, pessoal. Esqueçam aquele velho conceito de que gramática é uma coisa para ficar lá no livro que ninguém usa para falar, ok? Nós também vamos aprender reading, né? Então, vamos lá. Speaking, que eu já falei. Listening. Grammar, que nós chamamos de use of English, que envolve gramática, mas também envolve expressões, vocabulário, enfim, são todas as ferramentas que nós usamos para melhorar a nossa fluência. Também vamos ver reading. O que é o reading? Dentro do skills, né, que são as suas habilidades, é você ser capaz de ler um artigo na internet, um artigo científico, e mesmo que você não saiba todo o vocabulário, você ter uma noção do que aquela notícia está dizendo, se for um artigo científico, né, o que foi pesquisado, qual foi a metodologia usada, quais foram os resultados. Se for um artigo jornalístico, por exemplo, qual é a notícia que está sendo dada, qual foi a solução que encontraram ou não, enfim. Então, isso são skills, é você ser a mesma coisa que a gente faz em língua portuguesa. Por exemplo, eu pego um texto lá, e às vezes eu não sei uma palavra, mas eu deduzo o que aquela palavra queira dizer, mesmo sem procurá-la no dicionário, e continuo lendo porque eu vou ter uma ideia geral do texto, ok? E aí nós também vamos aprender writing, técnicas de escrita. Por quê? Ai, teacher, para que escrever? Bom, gente, algumas pessoas falam que hoje em dia nós lemos menos. Eu acredito que nós lemos muito mais, mas não necessariamente livros. Nós lemos muitas coisas ao mesmo tempo, né? De assuntos diferentes, e nós escrevemos bastante também. Por quê?
Nós escrevemos no WhatsApp, nós escrevemos no Facebook, nós escrevemos no Instagram, nós escrevemos em todos esses aplicativos, nós estamos escrevendo o tempo todo. Mas numa forma um pouco mais elaborada, às vezes você tem que escrever aí um artigo científico na sua área e vocês sabem, né? Eu sou tradutor e intérprete, eu sei que uma tradução pode custar caro. Então, se vocês sabem fazer a própria tradução de vocês, uma revisão fica mais barata do que uma tradução toda. Então, já é uma forma aí de economizar dinheiro na sua área e também de se comunicar no dia a dia. Então, alguns falam, mas teacher, eu queria fazer só conversação. Pessoal, se vocês têm condições de pagar um curso só e aprender tudo, para que fazer uma coisa só quando a língua, né, é algo muito complexo? Então, continuando lá, para vocês saberem como funciona, eu expliquei para vocês aqui, né, o básico que a gente faz aqui no básico. Aqui no básico ainda não é possível que nós prestemos nenhum certificado a nível Cambridge. Só para vocês terem uma noção, vocês vão fazer o curso comigo, mas quando vocês forem prestar esse certificado, vocês vão se inscrever para fazer esta prova e o certificado de vocês virá vocês atingindo a pontuação, o certificado de vocês virá da Universidade de Cambridge e não da Josiane Freixes, né? O que seria muito legal também, mas vocês vão ter um certificado válido mundialmente e que nunca perde a sua validade. Aqui nós temos o intermediário. Aqui no intermediário, a gente já vai passar por um inglês um pouquinho mais rebuscado, porque aqui eu vou aprender o present perfect, né? Eu tenho trabalhado nesta empresa por tanto tempo, o present perfect continuous, né? Eu tenho estado pintando este quadro por tantas horas. A gente vai aprender lá os conditionals, né? Se eu fosse você, eu não faria isso. Se eu tivesse feito tal coisa, eu não teria me arrependido. Enfim, aqui então entram estruturas um pouco mais avançadas, com phrasal verbs, né? Algumas expressões e vocabulário. Quando nós terminamos o intermediário, é possível prestar o CAT, que é o primeiro exame que é o primeiro certificado aí da Universidade de Cambridge, ok? Já aqui nós temos o Upper Intermediate, esse aqui é o intermediário avançado. Quando nós terminamos esse aqui, é possível prestar o PET. Para vocês terem uma ideia, atualmente o Exército tem exigido o PET como uma das qualificações para que os seus militares possam ser qualificados para irem numa missão no exterior. Há algum tempo atrás, a Unesp, de Presidente Prudente, também lançou uma bolsa sanduíche, na qual ela exigia, né, que os alunos tivessem o PET para que eles pudessem se candidatar para fazer uma bolsa sanduíche, né? Seriam 2 anos no Brasil, 1 ano no exterior, mais 2 anos no Brasil, com tudo pago pelo governo. Ok, guys, então nós temos o CAT, que é o certificado de inglês básico, o PET, que é a nível internacional, é o certificado de inglês intermediário, e aqui a gente tem o FCI, que é o certificado de inglês intermediário avançado, ok? A nível internacional e mundial, porque aqui no Brasil isso já é um certificado bastante avançado. Quem tem sabe, né, que não é um certificado fácil de se adquirir. Como eu havia dito para vocês, quando eu fui para a Inglaterra eu já tinha o FCI e mesmo assim durante 3 meses, porque aqui no Brasil eu não tinha, né, acesso à internet. Quando eu estudava inglês eu não tinha acesso à internet, eu não tinha Netflix, eu não tinha TV a cabo, enfim, então eu não tinha contato com outros sotaques e nas escolas onde eu estudei, as metodologias não proporcionavam o contato com outros sotaques. Então, durante os 3 primeiros meses, eu sofri bastante para entender o que eles diziam, apesar de ter sido elogiada na imigração. Quando eu cheguei, eles falaram que eu falava super bem, mas o que adianta a gente falar super bem, né, se a gente não entende o que eles estão dizendo? Então, sofri um pouquinho para aprender, por isso que eu pego sempre, né, que eu sempre bato nessa tecla aí, da gente saber, poder ter a capacidade de entender
quem quer que seja. Então, quando eu fui para a Inglaterra, eu fiz o CAE, que é o Certificado de Inglês Avançado, né? Esse aqui é o Advanced. Teacher, para que eu precisaria desse certificado? Vamos supor que você queira trabalhar numa multinacional aqui no Brasil, no departamento internacional. Este aqui seria o nível de inglês que você teria que ter, o CAE, ok? E aí eu fiz este, né? Terminei o meu certificado. E aí eu fiz o CPE, que é o último certificado que Cambridge oferece em termos de certificado de língua inglesa. Então, quando você tem o CPE, você fala e entende tão bem quanto um nativo. Então, por exemplo, não, teacher, eu quero trabalhar na minha área, mas no exterior, né? Ah, eu quero ser médico lá na Inglaterra, vou no programa Sem Fronteiras, ou quero ser advogado, enfim, não estou entrando no contexto da qualificação que você precisa para ter isso, né? Para você poder ser contratado. Mas a nível de língua inglesa, se você quiser trabalhar na sua área no exterior, você tem que ter um nível CPE, que é um nível, né, de certificado no qual você fala e entende tão bem quanto nativo. Então, quando eu terminei os meus certificados da Universidade de Cambridge, então eu fui fazer o meu curso de tradutor e intérprete na área médica, né? Então, assim, eu trabalhei, como eu já havia dito para vocês, em hospitais, ok? Então, para vocês terem uma ideia, pessoal, no FCE, falando assim de sotaque, né? No FCE, vocês podem misturar inglês britânico com americano, não tem problema. No CAE, vocês precisam ser consistentes. Se vocês escreverem, por exemplo, cola em inglês britânico, escreve-se com U, em inglês americano não. É a mesma coisa que neighbor, né, vizinho. Em inglês britânico escreve-se com U, em americano não. Então vocês têm que ser consistentes. Por exemplo, realize, né? Os verbos que terminam com S ou Z em inglês americano, eles usam o Z no inglês britânico S. Então é importante que quando vocês estiverem escrevendo, vocês sejam consistentes. Já no CPE, né, como é uma prova britânica, se vocês escreverem em inglês americano, vocês serão penalizados. No entanto, em relação à pronúncia, ao sotaque, em nenhuma dessas provas vocês vão perder pontos por falar inglês britânico ou americano. Algumas pessoas me perguntam, teacher, quanto tempo que leva o curso? Bom, depende de você, da sua dedicação, mas principalmente dos seus objetivos. Você precisa de inglês para quê? Onde é que você quer chegar? Eu só quero falar o básico para o dia a dia, para me comunicar, para falar com os meus amigos. Eu tenho amigos no exterior, eu gosto de conversar com eles. Bom, em 3 semestres você vai estar pronto para se comunicar sobre o seu dia a dia. Não, teacher, eu quero ser um profissional qualificado e quero trabalhar no exterior na minha área, né? E ser remunerado de acordo. Bom, isso vai levar mais tempo, é claro, mas é uma opção sua, é uma decisão sua. O quanto você vai se dedicar em casa, o quanto você vai assistir às aulas, aos vídeos, o quanto você vai fazer, né, as atividades para poder praticar, o quanto você vai estar em contato com a língua nativa, que vai determinar a sua velocidade de aprendizado ou não. Na nossa metodologia, nós não trabalhamos com pontuação, então vocês não vão receber mais nem menos por ter feito tarefa ou não. Nós não trabalhamos com prova, né? Nós temos um testezinho, que é um testezinho de revisão para você se autoavaliar, o quanto você aproveitou daquela unidade, né? Nós temos algumas redações que vocês vão me mandar para que eu possa corrigir, mas, por exemplo, o workbook, vocês terão as respostas à disposição de vocês para que vocês possam corrigir. O progress test mesmo, que é esse testezinho de revisão, vocês corrigirão sozinhos. Então, assim, é uma metodologia na qual muito depende de vocês. Agora, quando nós estivermos próximos, né, de prestarmos os certificados internacionais, então nós vamos começar a trabalhar com simulados. E
é preciso ter 60% no dia da prova, 60% de acertos em cada um dos papers, como a gente chama, né? No speaking, no listening, no use of English, no writing e no reading, para que vocês possam ser aprovados. Em geral, eu sugiro que vocês tenham 70% fora do dia do exame, né? Se vocês estiverem conseguindo acertar 70% da prova em todos os papers, no dia provavelmente você passará, ok? Em Cambridge nós temos lá a pontuação, vocês podem tirar A, B ou C, né? Então, se você alcançar 60%, você vai receber um certificado com um C, mas você terá sido aprovado, ok? Então, eu sugiro que fora, né, do dia do exame, enquanto nós praticarmos, vocês tenham 70% aí de acertos na prova e no dia, né, no dia em que nós fizermos uma prova, essa prova será uma prova internacional e vocês terão um certificado internacional que vocês receberão aí de uma universidade extremamente reconhecida, né, de uma universidade mundialmente reconhecida, que é a Universidade de Cambridge, ou então, se você escolher fazer o TOEFL ou o IELTS, você também terá, né, a questão é a validade de 2 anos, mas você também terá um certificado completamente reconhecido aí a nível internacional, ok? Então, esse é um pouquinho aí do meu trajeto enquanto professora de inglês, enquanto tradutora e intérprete. Essa é como a nossa metodologia funciona e nós esperamos que você se adapte, que você goste, que você se dê bem e eu estou à disposição aí, caso vocês queiram saber, né, que vocês tenham alguma pergunta, que vocês tenham alguma questão aí sobre a metodologia, que nós podemos tirar as suas dúvidas aí pelos nossos meios de comunicação. Vocês podem nos seguir no nosso canal no YouTube, Inglês em Pílulas, no qual nós disponibilizamos assuntos interessantes sobre língua inglesa e também vocês podem nos seguir no nosso Instagram. Muito obrigada por ter nos assistido e agora vamos para a aula demonstrativa para vocês verem na prática como é que funciona tudo isso aí que a gente passou para vocês na teoria, ok? Thank you very much for watching. Bye!